Fala pessoal, falaremos hoje de psicopatologia, principalmente de psicopatologia fenomenológica. Vou tentar explicar aqui um pouco para vocês o que é isso, por que é tão importante e também apontar as principais diferenças que a gente tem da psicopatologia, que é mais fenomenológica, para uma psicopatologia ou um jeito de diagnosticar que aparece mais no DSM, que é geralmente o jeito que a gente está mais acostumado, tá certo? E para isso, pessoal, eu vou ter que fazer um certo tipo ali de história, ou seja, contar uma historinha. Por que eu faço isso, tá certo? Porque quando você sabe a origem das coisas, você entende por que as pessoas viraram lá atrás e falaram: ah, isso aqui é legal, tá? Isso aqui pode ser útil na psiquiatria. Por isso que quando tem uma aula de psiquiatria, as pessoas gostam de contar a história. Então, vamos lá, vamos para o que importa, tá certo? Pessoal, vamos começar direto ao ponto, tá? Então, uma definição aí bem simples e bem resumida do que seria psicopatologia fenomenológica. Aqui eu prefiro trazer uma definição simples e não confundir muito a sua cabeça, tá certo? Do que trazer uma definição mais complexa e você sair assustado daqui. Porque geralmente o que gera é isso, tá certo? É um certo tipo de medo. Quando a pessoa escuta psicopatologia fenomenológica, primeiro que ela não sabe nem citar ou falar essa palavra, tá? Fenomenológica. Tenta falar aí rápido para você ver se você consegue. Mas enfim, brincadeiras à parte. O que vai rolar? O que seria, de forma bem resumida, a grosso modo, tá? Fenomenologia. Seria uma exploração sistemática do campo da consciência subjetiva. Isso aqui é uma definição do próprio Husserl, tá? Que foi aí, digamos, o pai da fenomenologia filosófica. E pessoal, o que significa essa frase, de grosso modo, ou então assim, de uma forma bem resumida? Seria, basicamente, você estudar a consciência. E não só o estudo da consciência, tá? Você estuda na fenomenologia o que é a consciência, como que ela se dá, quais as características dela e também uma coisa que é muito importante, como que os fenômenos aparecem para a consciência, ou seja, como é que ela se relaciona com as coisas. Então, lembra que quando a gente estiver falando de fenomenologia, a gente está falando principalmente de consciência, que aí é talvez a principal coisa na psiquiatria, e também de como que os objetos aparecem para essa consciência. A gente vai entender isso. Mas olha bem para essa frase que eu botei aqui, exploração sistemática do campo da consciência subjetiva. O que significa exploração sistemática? Que você não pode fazer isso de qualquer forma, tá certo? Para você acessar essa consciência que a fenomenologia fala, você precisa de um passo a passo, de um método, de um caminho, tá? Ou seja, você precisa seguir ali meio que uma receita de bolo para você tentar estudar ou tentar aprender um pouco essa consciência. Por isso que toda vez que você vê experiência, exploração sistemática, a gente está falando aqui de método, tá bom? Então, fenomenologia é também um método, ou seja, é um jeito de pensar, é um jeito de ver as coisas, é um jeito de você entender ali um pouco a consciência, beleza? Perfeito. Vamos falar um pouco aqui entre a diferença do DSM, que é talvez o livro, um dos mais importantes na psiquiatria, porque ele justamente é a forma com que a gente faz os nossos diagnósticos, e a fenomenologia, ou seja, o que estaria de diferente de uma coisa para outra. Ou seja, o que seria ali que você tem que notar de um jeito de pensar para outro modo de pensar. Isso aqui vai lhe ajudar a entender o que é a fenomenologia, principalmente pelo contraste, ou seja, pelo aquilo que ela não é, tá? Então, eu trouxe um artigo aqui que é chamado DSM e a morte da fenomenologia na América. Um exemplo de uma consequência ali que não foi intencional. Para vocês terem noção, pessoal, a pessoa que fez esse artigo aqui, que é a Nancy Andreasen, né, essa autora, ela participou também da criação do DSM. E aí o que aconteceu? Eles viram que ao criar o DSM, eles estavam ali até com uma boa intenção, que era de facilitar um pouco, dar os diagnósticos. Estava meio que uma disputa muito grande entre vários países, vários modos de diagnosticar, vários jeitos, várias formas, isso gerava imprecisão. E nessa época aqui do DSM, eles queriam justamente tentar meio que unificar, ou então tentar criar um jeito de diagnosticar que, por exemplo, duas pessoas diferentes, em dois locais diferentes, chegassem ao mesmo resultado. A isso a gente dá o nome de confiabilidade, tá certo?
Ou seja, confiabilidade é tanto eu quanto você, a gente vê a mesma coisa e diagnosticar a mesma coisa. Então o DSM ele priorizou isso. Ele quis principalmente que duas pessoas chegassem ao mesmo resultado. Só que nesse processo ele gerou muitos efeitos colaterais. E hoje a gente sofre muito com esses efeitos colaterais. Ah, mas quais são esses efeitos colaterais? Um deles é justamente citado aqui nesse artigo, que é a morte da fenomenologia. Ou seja, o DSM ele simplificou demais. Ele simplificou a um ponto que, desculpa, mas com licença da palavra, tá certo? Tornou as pessoas que usam o DSM ou só o DSM meio ignorantes mesmo, tá certo? Meio burras. Por quê? Porque se você ficar ali só diagnosticando por uns critérios que aparecem ali numa lista, você vai estar ignorando anos, séculos, tá certo? De descrições, de psicopatologia, de coisa difícil mesmo de você entender. Então o DSM, ele simplifica demais para você diagnosticar. E o preço dessa simplificação é, como a gente vai ver, erros, tá? E beleza. O que ele simplificou? Ele simplificou justamente isso que a gente chama de tradição psicopatológica. Então, assim, quando você pega um livro antigo de psicopatologia, você vai ver que em uma doença tem ali uma descrição gigantesca sobre ela. Pega, por exemplo, ali um livro de Kraepelin, falando sobre psicose maníaco-depressiva. A descrição lá é muito legal, tá certo? Você vai ver como é que os autores escreviam sobre os pacientes. E isso é muito bom, são ricas, são relatos de casos ricos. Quer pegar um outro autor aqui que não é, obviamente, assim, de como a gente diagnostica, mas é de um outro tipo ali de paradigma, outro tipo de seara, mas faz boas descrições? Freud. Pega os casos de Freud para você ler, as descrições são ricas, tá certo? E isso, obviamente, é um certo tipo ali de valorização da psicopatologia, valorização da descrição e valorização de um termo que a gente chama de nosografia. Nosografia, essa palavra complicada, é justamente você descrever uma doença ou descrever um transtorno. Beleza, guarda isso aí na sua cabeça. Mas o que aconteceu com isso? De descrições que são muito elaboradas, muito grandes, muito refinadas, muito rebuscadas, o DSM encurtou. Então ele pegou tudo isso e foi destrinchando. Ah, o que é mais importante para você diagnosticar a depressão? Humor irritável, humor anedônico, ou então uma perda de prazer na hora ali de você ter suas coisas que você inicialmente gostava de fazer, um humor para baixo, tá? Fadiga, cansaço, não dormir, ou então você está muito irritável. Beleza. Isso aí é o que você encurtou, ou seja, uma descrição que era muito grande para palavras. E aí eu até te pergunto assim, faça esse exame. Cara, o que é uma anedonia? Eu sei que parece assim meio óbvio pra gente, mas sério, o que de fato é uma anedonia? Tenta ir perguntando por quê, como é que você caracteriza uma? Você saberia reconhecer de fato uma anedonia? É só ter uma diminuição das atividades prazerosas? Porque assim, você pode diminuir suas atividades prazerosas de várias formas. Imagina que você cresceu, você mudou de país ou então você está ali trabalhando demais. Às vezes você vai parar de fazer várias coisas que você gostava. Isso não necessariamente é uma anedonia. De onde é que vem esse termo anedonia? Quem foi que descreveu ele? Como é que isso se apresenta nas doenças? Então, assim, vários livros, né? Então, vários jeitos de você descrever foram ali para uma simples palavra. Então, esse é um primeiro problema, que é justamente realmente emburrecer quem usa, tá? Então, isso é apontado, inclusive, nesse artigo aqui. Claro que a professora Nancy, né, é muito mais educada e muito mais elegante que eu, ela não usa esse termo que vai emburrecer as pessoas, mas é basicamente o que ela está dizendo, tá? Beleza. Então, isso é uma primeira consequência. A segunda consequência, que eu não me lembro direito se ela traz nesse artigo, mas é o fenômeno que a gente chama de comorbidade. Por exemplo, quando você pega ali impulsividade, impulsividade aparece em transtorno de personalidade borderline, aparece em esquizofrenia, aparece em mania, pode aparecer, por exemplo, em uma pessoa que tem autismo, tá certo? A pessoa pode ter impossível, pode, tá? Mas o fato de um mesmo sintoma aparecer em vários transtornos vai gerar uma confusão. Então, você vai justamente criar um problema muito grande, que é uma mesma pessoa ela vai sair dali com 4, 5 diagnósticos, porque justamente
os sintomas, eles se sobrepõem. Então, quando você vai examinar a história e fazer o recordatório sintomático das pessoas, você vai ver que elas se encaixam em vários diagnósticos. E isso também tem um problema, tá? Qual deles é o mais importante? Ou seja, qual deles é o que teoricamente explicaria os outros? O DSM ele não aponta isso. Então a gente diz que não existe hierarquia no DSM. Uma ansiedade, por exemplo, ela pode ganhar a mesma importância de que uma esquizofrenia. Sintomas de ansiedade podem surgir em esquizofrenia, tá certo? Então vejam aí um pouco o problemão que o DSM cria na hora de utilizar ele. Beleza. Então é basicamente isso aqui que a gente está falando. O DSM ele prioriza muito sintomas, ele prioriza muito a simplificação e o operacionalismo. Operacionalismo e a simplificação são, inclusive, assim, um tipo de categoria, ou então um tipo assim de modo de pensar que o DSM criou. Então ele quer ser operacional, ou seja, ele quer ser meio prático, digamos dessa forma. As coisas que aparecem, as coisas que eles categorizam como doença são de uma ordem prática, ou seja, eles veem aquilo, acham aquilo, bom, isso aqui pode ter uma utilidade clínica, e aí eles criam uma categoria. Isso também pode ser um pouco complicado, tá certo? Porque vai gerar também muitas e muitos transtornos. Então, para justamente cobrir ali ou dar conta da prática. Beleza. Então, você vai ver que no DSM tem uma lista ali quase infindável de transtornos, né? São mais de 200 e poucos, enfim, é uma coisa realmente difícil. E também, lembrando que o DSM ele foi criado para ser uma coisa confiável e não válida. Lembrando de confiabilidade, que é eu e você a gente chegar no mesmo diagnóstico. Mas o fato da gente chegar no mesmo diagnóstico não significa que aquele diagnóstico seja válido. O que isso quer dizer? Que aquele diagnóstico exista na realidade. Por exemplo, você, tanto eu quanto você, a gente pode pensar aqui em um cavalo azul, tá? A gente sabe o que é um cavalo azul e provavelmente se a gente visse um cavalo azul a gente concordaria que é um cavalo azul, mas não necessariamente um cavalo azul existe na realidade, tá? É isso que eu quero dizer. Ou seja, aplicando isso aqui no nosso consultório, aplicando isso aqui na nossa prática. O que o DSM às vezes chama de depressão maior pode não existir na realidade, apesar de que você e eu, na hora que a gente estiver ali entrevistando uma pessoa e que a gente vê aqueles sintomas, a gente vai virar e falar assim, isso aqui é depressão maior. Mas a gente está chamando isso de depressão maior. Não necessariamente isso isso aparece na pessoa ou isso é de fato, é como se fosse um consenso, tá certo? A gente está apenas botando um nome ali naquele tipo de sintomas e às vezes a gente agrupou uma coisa ali que na realidade não faria muito sentido, tá certo? Então, o DSM, ele abre mão da validade para justamente ganhar confiabilidade. E pessoal, aqui eu trouxe um esquema que é muito importante que vocês se atentem a ele. A gente usa para diagnosticar o DSM, no DSM, né, por exemplo, como se fosse ali uma soma de fatores ou uma soma de sintomas. Imagina que você está com uma pessoa diante de você e ela tem um delírio de grandeza, ela tem um humor elado, ela tem uma distraibilidade e ela tem fuga de ideias. Quando você junta tudo isso aqui, você está diagnosticando mania. Vê que esses sintomas que eu botei aqui, eles não estão em continuidade com mania. E isso é importante, tá certo? Ou seja, mania seria uma coisa meio que está ali escondida. Vou dar um outro exemplo para ser mais simples, tá certo? Imagina, por exemplo, que você atende uma pessoa que ela está tossindo há mais de 3 semanas, ela está com febre, ela está com os linfonodos aumentados e aí você suspeita de tuberculose, ou seja, você somou ali alguns sintomas e a tuberculose ela não está se mostrando naquele momento, mas por esses sintomas você infere que ela tem tuberculose. É como se a tuberculose estivesse escondida, tá certo? E a somatória daqueles sintomas faz você pensar em tuberculose. Então, esse é geralmente o raciocínio médico. E esse é geralmente o raciocínio que a gente está mais acostumado, tá bom?
Por que esse raciocínio aqui pode parecer óbvio? Porque a gente aprende desse jeito, a gente aprende na faculdade assim, a gente aprende na graduação desse jeito. Então, toda a nossa formação como médicos, está certo? Às vezes psicólogos, enfim, clínicos que estão ali diante de um paciente. A gente está acostumado a ir somando sintomas e chegar em um diagnóstico. Geralmente é assim, tá? Isso serve muito bem para doença física, para doença orgânica, para, por exemplo, a pessoa que tem um câncer no fígado, a pessoa que tem uma obstrução no trato biliar, que forma lá aquela famosa tríade de Charcot, enfim. Beleza, mas isso não se aplica na hora que você está dentro da psiquiatria ou vendo um psiquismo, tá certo? O psiquismo, pessoal, ele é diferente. Se ele é diferente, ele exige métodos e jeitos de chegar nele diferente. E é isso aqui que a gente quer te trazer um pouco. O que seria a diferença ou o que seria um jeito de não pensar assim? Seria justamente aquela abordagem da fenomenologia. Então, pessoal, ao invés de sintomas, na fenomenologia a gente vai ver fenômenos, tá? E tem uma diferença sutil para isso. O que significaria justamente, tá certo? A gente vê fenômenos ou a gente vê estruturas. Vamos lá. Me siga aqui nesse raciocínio para ficar um pouco mais claro. Imagina que uma pessoa ela tem uma mania, tá? Ou seja, ela está maníaca dentro de você. Ela está maníaca, né? Aparecendo ali para você, não dentro de você, obviamente. Beleza. Mas essa pessoa maníaca, ela está, nesse caso, sendo meio que uma representação, ou então um exemplo prático, ou um tipo de uma mania que seria meio ideal ou seria estrutural. Ou seja, tá? Existe uma mania que é meio prototípica, que é a mania mais pura, na sua mais pura forma, tá? E o paciente ali diante de você, ele está sendo um exemplar dessa mania mais pura. É bem parecido mesmo com aqueles tipos ideais, tá certo? Ou seja, por exemplo, você vai estar diante de um exemplar, mas esse exemplar ele remete ou ele é um exemplo de algo ali que seria ideal. Mas todo exemplo ele guarda dentro de si esse tipo de referência a essa coisa ideal. Isso que é ideal a gente chama de estrutura, tá certo? Ou seja, quando a gente está falando assim de estrutura, a gente está falando da doença, a gente está falando de mania, de esquizofrenia, de depressão, de melancolia, de transtorno de personalidade borderline, tá certo? Ou então de uma obsessão, de uma personalidade ali mais obsessivo-compulsiva, tá certo? Então, existiriam essas doenças de uma forma que seja mais ideal ou seja prototípica. E o paciente ali, ele guarda, ele se manifesta, ele manifesta aquele tipo de estrutura nele, tá certo? E esse tipo de manifestação é o que a gente chama um pouco de fenômeno, tá certo? Ou seja, olha aqui para essa figura para ficar um pouco mais claro. Você vê que nessa figura ele tem delírio de grandeza, humor elado, distraibilidade, fuga de ideias, que seriam sintomas, mas esses sintomas eles estão em continuidade com a mania. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse delírio de grandeza, quando você diagnostica um delírio de grandeza da mania, ele é típico da mania. Ou seja, ele não aparece na esquizofrenia. Ah, mas a esquizofrenia tem delírio de grandeza? Pode ter, mas é de outra forma. Ou seja, é de um outro jeito, tá? Aqui, os sintomas ou os fenômenos, eles têm continuidade com a estrutura, que é a mania. Vou dar um outro exemplo aqui. A fuga de ideias que aparece na mania, ela é exclusiva, ou seja, ela é marca. Na hora que você vê uma dessas aqui, você pode falar, 100% de certeza que você está diante de uma mania. Se você está me acompanhando, você até pode pensar assim, bom, mas aí, eu preciso só de uma coisa para diagnosticar a mania? Sim, você precisa só de um sintoma ou de um fenômeno. Porque justamente na aparição daquele fenômeno você vai ter acesso à estrutura, que é a estrutura maníaca. E você não precisa ir atrás dos outros fenômenos, tá certo? Então, isso aqui é uma outra forma de se pensar. Essa é uma forma que ela é
isenta de problemas, ou seja, ela é ideal, ela é a mais perfeita de todas? Óbvio que não, tá certo? É só um jeito de pensar diferente, tá? Mas você tem que saber aí diferentes jeitos de pensar, porque muitas vezes o paciente vai estar aí diante de você, se você ficar só somando critérios, você às vezes não vai chegar no diagnóstico dele. Mas às vezes, se você vê a marca de um delírio de grandeza maníaco, às vezes você pode ignorar as outras coisas e falar, bom, isso aqui é uma mania, pelo menos eu estou diante aqui agora de uma mania, tá certo? Então, esse tipo de pensamento, ele é muito interessante, tá? Porque ele justamente vai priorizar coisas que a gente chama de estruturas ou tipos ideais, tá certo? Ou então protótipos, ao invés de soma de coisas, tá? Ou soma de sintomas. Então, aqui é um raciocínio mais prototípico estrutural. Aqui é um raciocínio que é um pouco de fragmentação de sintomas de soma deles, tá certo? Os sintomas aqui, eles não se remetem diretamente à mania. Eles podem estar na mania, pode estar na esquizofrenia, pode estar em outras coisas. Beleza, tá certo? Aqui, o sintoma, que a gente está chamando de fenômeno, tá certo? Ele tem uma marca típica. Ele é um jeito típico, tá certo? Ele tem, e agora guarda essa palavra muito, ele tem uma forma típica, tá certo? Ou seja, ele vem de um jeito. O delírio de grandeza do maníaco, ele é de uma forma específica, tá certo? E essa forma é a mania se manifestando, é a mania se revelando, tá certo? Ela não está atrás, ela se mostra daquilo ali. Então, beleza. Beleza. Qual é a dificuldade justamente, ou então quais são as limitações da fenomenologia? Primeira coisa, é difícil mesmo, tá certo? É complexo. Estudar fenomenologia é uma coisa complicada. Por quê? Porque não é tão simples, não é tão intuitivo. A gente não está acostumado a pensar dessa forma aqui, principalmente quem é médico, tá certo? Quem é médico soma sintomas. A gente chega no diagnóstico ali fazendo uma coletânea de sintomas, tá certo? Isso aqui vai entrar em um outro tipo de pensar. É como se você fosse, literalmente, tá? Diagnosticar uma tuberculose só com a febre. Então, a febre da tuberculose, ela seria específica da tuberculose. Ela teria uma formazinha de febre da tuberculose. Parece muito diferente? Sim, e é para parecer mesmo, tá certo? A fenomenologia, o modelo biomédico, né, enfim, biológico, de soma de sintomas, ele se deu muito bem com a medicina porque ele é útil, tá? Porque ele justamente é interessante, você consegue prever coisas, você consegue estudar bem, você consegue descobrir curas para doenças, tá certo? E a gente vê isso que deu muito certo, assim, em coisas que a gente chama que tem um substrato anatomopatológico, ou seja, coisa orgânica. Mas na psiquiatria, isso não deu muito certo. Tanto é que, assim, a gente está há uns 200 anos aí operando num sistema, tá? Que, óbvio, não é do DSM, mas é um sistema meio biológico, tá certo? Um jeito de pensar mais biológico. E a gente não chegou a uma grande descoberta, a gente não chegou ainda a, tipo, uma grande cura ou uma redução expressiva na apresentação ou na epidemiologia dos transtornos mentais, muito pelo contrário, tá certo? Os transtornos mentais aí estão estourando, eles estão aumentando um pouco. Então, assim, isso é para a gente refletir se a gente, ao certo, está pensando na direção correta, tá? Então, nesse momento, a gente também tem que pensar de uma forma, às vezes, alternativa, ou então, pelo menos, procurar alternativas, e a fenomenologia surge um pouco como isso. Beleza, tá certo? Uma outra coisa, a fenomenologia, ela prioriza mais a validade do que a confiabilidade. Então, ela está mais interessada em descrever coisas que realmente existam, tá certo? Então, para a fenomenologia, aquilo que aparece ali, de fato, você entra em contato com aquilo e você sempre vai partir daquilo, tá certo? Isso pode ser um jogo de palavras, mas apresenta uma diferença sutil, tá? O DSM é meio que um consenso, ou seja, a gente juntou algumas coisas e a gente resolveu chamar aquilo ali de depressão. Na fenomenologia, ao contrário, a gente vê uma coisa, descreve ela e aí a gente chega na conclusão que é uma depressão, tá certo? É um caminho um pouco contrário. E isso prioriza muito a validade do que a confiabilidade. Ou seja, são duas formas diferentes de você abordar o psiquismo, tá? Qual a minha dica aqui? Saiba as duas, tá? Não jogue tudo no lixo. E também não reze para nada.
Ou seja, não existe nada que dê conta ainda do psiquismo ou algum método que seja 100% ideal, tá? Você como psiquiatra, você como clínico, você que tá, uma pessoa que tá, enfim, estudando psiquiatria, atendendo pacientes ali que têm transtornos mentais, você tem que saber o máximo possível. Paciência, faz parte, tá certo? É difícil mesmo, é para ser difícil. Então estuda tudo, tá? E óbvio, pessoal, se você quiser nossa ajuda nisso, a gente vai estar com você. Entra nos nossos cursos. A gente está aqui principalmente hoje falando de psicopatologia, então vou te convidar para conhecer o de psicopatologia. É um curso que a gente vai falar disso aqui, a gente vai te dar uma visão mais crítica, vai falar de uma psicopatologia mais operacionalista, a gente vai passar pelas coisas, um pouco do DSM, vai, óbvio, vai passar por exame psíquico, vai passar também por uma psicopatologia mais clínica, que aí se refere mais às doenças, e a gente também vai falar dessas estruturas que a gente está falando um pouco aqui, ou seja, a gente tenta trazer uma visão mais completa possível. Óbvio, pautado em exemplos. Então a gente tem atores lá para te mostrar o que você tem que olhar. Olha, essa aqui é a estrutura maníaca. Isso aqui é uma mania clínica. Esse aqui é o exame psíquico de um paciente maníaco. A gente usa atores para isso e também a gente acompanha os alunos. Então a gente tem um grupo de discussão, a gente se reúne com eles, a gente supervisiona, discute casos, tá certo? Tira dúvidas também por WhatsApp. Tem um suporte assim bem legal lá entre os alunos e também com os professores. Então, essa é uma forma de você aprender e, óbvio, de você fornecer o melhor. É difícil mesmo, mas tem soluções, ou então tem pelo menos jeitos de você se aprimorar. Tem aqui na descrição do Saiba Mais, clica lá, conhece o curso, vê o que você acha. E também tem outros aqui, tem o nosso de psicofarmacologia e também tem o nosso de emergência. Te convido a conhecer a nossa escola de psiquiatria, fica à vontade, vamos voltar para a aula. Beleza. Então, pessoal, o que seria, assim, a grosso modo, tá certo? O DSM e a fenomenologia. Eu comparei aqui com macarrões, tá certo? O DSM é aquele macarrão instantâneo, é o miojo, tá? Óbvio que miojo tem seu valor, tá certo? Mas você também não pode viver só de miojo, tá? Miojo é mais rápido, miojo é mais industrializado, miojo é mais simples de fazer, tá certo? E a fenomenologia seria tipo esse lamen aqui, né? Enfim, um macarrão meio gourmet ou miojo gourmet, né? Que seria com de fato os ingredientes mais naturais. É muito mais difícil fazer um lamen, tá? Vocês botarem aí no YouTube, inclusive, para ver um lamen sendo feito não é tão fácil. Você vai ter que ter uma boa preparação, você vai ter que ter tempo, tá certo? Para você, inclusive, atender utilizando coisas mais refinadas, como psicopatologia fenomenológica, você não pode fazer uma consulta de 15 minutos, meu amigo, você não vai conseguir, tá certo? Você não vai conseguir trazer ali uma boa qualidade para o seu paciente. Então, isso que é muito importante. E também você tem ingredientes mais naturais, faz bem para a sua saúde, tá? Inclusive para a sua saúde cerebral. Estudar isso aqui, pessoal, é se forçar, é buscar ser melhor, tá certo? É realmente tentar ali empurrar um pouquinho os seus neurônios, tá certo? É fazer uma psiquiatria mais de qualidade. Então, assim, saiba quando usar, tá? Tanto a fenomenologia quanto o DSM. Comida a gente não joga fora. Então, é importante também que a gente saiba as duas coisas. Beleza. E bom, como que chegou esse método fenomenológico na psiquiatria, né? A gente vai falar aqui agora de uma galera, porque uma, um, um pensamento que é muito importante, tá? Que também vocês tenham aqui é o seguinte, é que fenomenologia e psicopatologia fenomenológica é diferente de filosofia, tá certo? A gente não é filósofo. Então, você tem que saber também que a gente pode fazer uma boa prática ali, ou então, assim, atender bem nossos pacientes, sem fazer filosofia, tá certo? Isso é muito importante, tá? Então, a principal ponto que eu quero fazer, eu trazer um pouco aqui para vocês, é para vocês não confundirem, tá certo? Uma pessoa que me explicou muito isso, assim, e também que assim, eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato com essas ideias aqui foi o professor Messas, tá? Que é um psiquiatra daqui do Brasil que estuda o campo, assim, da psicopatologia fenomenológica, e ele traz um pouco essa frase, né, que é diferente, e isso tem que ser ressaltado, é diferente mesmo, tá certo? É diferente, é bem diferente, tá certo? A gente não faz filosofia, mas
a gente tem que entender por que que os psiquiatras olharam para isso aqui e falaram, poxa, isso aqui é legal, tá? Isso aqui talvez seja útil para a gente. Então, essa história toda começa aqui com esse cara, que é o Russell, né? Enfim, ele vai, um dos primeiros livros ali que ele escreve é Investigações Lógicas, e ele está aí começando a delimitar o campo ali da fenomenologia. O Russell, pessoal, era um matemático, ele era matemático e filósofo, tá certo? E guarda isso porque isso é importante, você saber que ele é matemático, porque às vezes o jeito de pensar da fenomenologia, da psicopatologia fenomenológica é um pouco parecido com a matemática, tá? Parecido, não estou dizendo que é igual, tá? Guarda isso. Mas o Russell, ele ali na sua juventude, ele teve aulas de filosofia com um filósofo que era chamado de Franz Brentano. E esse filósofo, ele traz um conceito que era o estudo um pouco ali da psicologia e da psicologia do ponto de vista empírico. Ele é uma das primeiras pessoas que vai trazer essa noção de intencionalidade. O que é isso? Tá? O que é essa palavra que vai aparecer demais nos textos aí de psicopatologia fenomenológica? Pessoal, intencionalidade, traduza isso como direção ou referência. Sim, direção ou referência, tá? É diferente de intencionalidade intencional ou de intenção. Beleza. O que isso significa dizer? Que a consciência, ela é sempre intencional. Se a gente virasse e falasse assim, bom, a consciência ela foi de quê? Tá certo? Ou então assim, qual é a essência da consciência? A gente diria que a essência da consciência é a intencionalidade dela. A consciência, ela sempre se refere ou se relaciona com alguma coisa. Ou seja, consciência é consciência de algo. Isso aqui é mais para te falar que a consciência ela não é isolada. Ela não é um ponto vagando no espaço em absoluto sem ter uma referência a nada. Não, é sempre consciência de alguma coisa. Ela intenciona algo. O que seria esse algo, tá certo? Então imagina, quando você sei lá, vê essa aula aqui, você está assistindo essa aula, tá bom? A sua consciência, ela está tendo uma percepção, e essa percepção é de alguma coisa, tá certo? Não existe uma percepção do vazio, tá certo? Ou seja, não existe uma percepção sem referência. A percepção seria o ato da consciência, tá certo? E o que está sendo percebido seria essa aula aqui que você está me vendo agora, tá bom? Então, dessa forma, a sua consciência está se referindo agora aqui a, por exemplo, esse objeto, que é ver, perceber, tá? Ela está fazendo um ato. E sempre ela se relaciona com algo, sempre, nem que seja a própria consciência. Ou seja, a consciência ela pode se referir à própria consciência. E isso é o que a gente chama de reflexividade, tá certo? Você pode, por exemplo, a consciência ela pode ser objeto da própria consciência, mas ela sempre vai se relacionar com algo, sempre vai se referir a algo. Beleza, não pira nisso aqui, tá certo? Não vai ficar, meu Deus, não entendi, não entendi. Você tem que estudar isso aqui várias vezes mesmo, tá certo? Mas só lembra disso aqui. A consciência é a consciência de alguma coisa, ela se relaciona com alguma coisa. Não existe consciência sem relação. Ela sempre se direciona, se dirige a alguma coisa. Perfeito. Entendeu? Isso aqui tá ótimo, tá de bom tamanho por hoje. Beleza. E o Russell, ele vai ser muito influenciado pela ideia desse Franz Brentano aqui, e ele vai justamente propor um método, tá? Que ele vai chamar ali de retorno a coisas mesmas, que depois ele começa a chamar de psicologia pura, ou então de investigação transcendental da consciência, de redução, de epoquê, de consciência transcendental, tá certo? Sempre termos muito filosóficos e termos também difíceis de pronunciar, tá? Mas o que o Russell ele traz de ideia importante, tá certo? O Russell ele quer estudar as coisas nas suas formas mais puras. O que isso significa? Que, por exemplo, ele não está interessado em casos particulares ou em fatos particulares. Ele quer estudar aquilo que é universal, ou seja, aquilo que faria de uma coisa para ser chamado daquela coisa sempre, né? Ele quer justamente assim pegar o coração daquilo ali, que você consiga generalizar sempre. Ou seja, o Russell ele estuda um pouco aqueles tipos ideais,
tá certo? Ele não está interessado, por exemplo, em estudar o que seria um computador. Ou então se o computador ele é um MacBook, ou se ele é um Dell, ou se ele é, sei lá, um Microsoft, tá certo? Ele está interessado em estudar o que faz de um computador ser um computador. Ou seja, o computador ideal, o computador prototípico, a essência do computador, tá certo? Beleza, parece meio viagem isso aqui, mas vai ficar mais claro, tá bom? E ele fala que tem um jeito, né, de você estudar isso, ele tem um jeito de achar um pouco essa essência, achar um pouco a coração da coisa, e ele vai tentar descrever um passo a passo, uma metodologia que aqui a gente não vai se debruçar muito sobre isso, tá certo? Mas esse passo a passo pode ser interessante, tá bom? Beleza. E aí, o que acontece? Ele está estudando as essências, ou ele está estudando o que ele chama de eidos, tá? Sempre que você escutar a palavra eidos, lembra do essencial. A gente vai retornar a isso aqui. Ok. A primeira pessoa que vai virar e falar assim, bom, isso aqui parece interessante, isso aqui parece se aplicar na psiquiatria, é esse importante psiquiatra ou psicopatologista chamado Karl Jaspers, tá certo? O Karl Jaspers, ele importa esse termo de Russell para a psiquiatria, no livro que é chamado Psicopatologia Geral. Mas o que é que ele importa? Ele importa justamente o relato em primeira pessoa do paciente. Ou seja, para o Jaspers, fenomenologia seria o paciente te falar alguma coisa e você ir, através do que ele está lhe falando, tentar achar alguma coisa, tá certo? Isso pode parecer meio óbvio, mas muitas vezes na psiquiatria a gente não diagnosticava pelo que a pessoa ia falando. Às vezes a gente observava um comportamento, às vezes a gente basicamente o paciente ia ali fazendo as coisas, a gente ia descrevendo e tentando achar um diagnóstico. Mas o Jaspers ele vai dar um enfoque no relato da pessoa, ou seja, na experiência subjetiva, na experiência em primeira pessoa, que a gente chama, tá? E isso ele dá um nome um pouco de exploração subjetiva, exploração empática, que seria você tentar ver se aquilo que a pessoa está falando para você faz um certo tipo de sentido. É óbvio, digamos dessa forma, ou seja, uma pessoa morreu, eu estou triste. Isso é meio óbvio. Assim, então, se não tem muita dificuldade de você se empatizar com isso, ou seja, isso como é que se diz, é uma experiência meio óbvia, tá ótimo, tá certo? Isso estaria ali dentro do campo do compreensível. Agora, se a pessoa vira e fala para você, eu tô sendo invadido aqui por um chip de um algoritmo do Instagram. Aí fica meio estranho, tá? Você não consegue conectar as coisas, ou seja, você não tem essa vivência dentro de você. E isso seria para o Jaspers mais próximo de uma doença, tá certo? Então, esse tipo de exploração subjetiva é o método fenomenológico que, para o Jaspers, já é diferente do Russell, tá? Então, por favor, guarda esse conceito, essa ideia. Na psiquiatria, a galera vai usando fenomenologia com diferentes sentidos. Ou seja, a fenomenologia que o Jaspers fala já é um pouco diferente da fenomenologia do Russell. E o que elas se parecem? Afinal de contas, ele usa o mesmo termo, tá certo? Porque ele acha interessante essa característica que o Russell dá de descrever as vivências. Vocês vão ver que nos livros do Russell lá, a fenomenologia ela tem um caráter muito de descrição. Então, quando você pega um certo tipo de vivência, um certo tipo de experiência, a fenomenologia está interessada em descrever aquilo de uma forma radical, tá? E sempre partindo do relato da pessoa também. Então, o Jaspers ele importa um pouco seguindo essa ideia. Beleza, guarda isso. Só que a psicopatologia fenomenológica, como a gente usa de fato, ela é atribuída a essas duas pessoas principalmente, tá? Tem mais autores, óbvio, a gente não vai entrar aqui justamente para simplificar, mas esses dois aqui, eles são muito importantes, tá? Por que eles são importantes? Porque eles usaram, a primeira vez, assim, o termo fenomenologia ou psicopatologia fenomenológica como a gente conhece hoje, tá bom? Então, em 1922, era tipo um congresso, tá certo? De psiquiatria que estava acontecendo em Zurique. Esses dois psiquiatras, eles falaram assim, bom, a gente vai apresentar aqui um novo método, um novo jeito de pensar para vocês.
E aí eles inauguraram a psicopatologia fenomenológica. E essa psicopatologia fenomenológica, ela é diferente da do Jaspers e ela é diferente da do Russell, só que ela é mais próxima da do Russell do que a do Jaspers, tá certo? E por que que ela é mais próxima da do Russell do que da do Jaspers? Porque meio que o jeitão ou a forma é parecida. E é justamente o que a gente vai ver aqui agora. Beleza. Vocês conseguem ver esses textos, tá certo? Dá para achar eles na internet, mas tem aqui as conferências que eles fizeram. No Minkowski, aparece nesse artigo aqui, Eugênio Minkowski, Estudo Psicológico, Análise Fenomenológica de um Caso de Melancolia Esquizofrênica. E o Binswanger tem meio que a palestra dele nesse artigo, né? Enfim, que foi, ou seja, meio que a transcrição do que ele falou, que é sobre fenomenologia, está nesse livro aqui, Sonho e Existência, se vocês quiserem ir atrás. Beleza, e como é esse novo jeito de pensar, tá certo? Eles vão falar que é um jeito de pensar que é eidético ou intuitivo. O que seria isso, pelo amor de Deus, tá certo? Eles estão justamente atrás de achar os transtornos mentais numa forma mais estrutural, ou seja, eles estão a fim de achar os protótipos, a forma ideal, tá? Por exemplo, o que é uma mania meio pura, o que é uma esquizofrenia meio pura, o que é a essência da esquizofrenia, o que é a essência da mania, o que é a essência da depressão, tá certo? Ou seja, eles estão propondo aqui meio que diagnosticar ou achar a forma geral das coisas, tá certo? Para você não precisar ver 1 milhão de depressões, tá certo? Mas quando você vê uma depressão que tem a marca de depressão, você conseguir chamar isso de depressão. Por isso que é a essência ou a forma mais estrutural ou prototípica. E isso se aproxima bastante do Russell, tá? Ele vai muito para também essa característica mais essencialista das coisas. Vamos explicar um pouco isso aqui, tá bom? Então, o Binswanger, ele usa esse exemplo aqui desses cavalos, né? Cavalo azul, né? Desse pintor, né? Que é o Franz Marc, e ele vai falar assim, olha, esse pintor, ele pintou esses cavalos azuis aqui, né? E assim, cara, não existe cavalo azul, mas mesmo não existindo cavalo azul, você concorda comigo que é um cavalo isso aqui, não é? Você conhece e reconhecer que é um cavalo. Ou seja, mesmo não sendo um cavalo que existe na natureza, esse pintor, ele capturou o coração de ser um cavalo. Nas formas, na expressão, num certo tipo de vigor, num certo tipo ali de forma mesmo, tá certo? Então ele capturou o coração, ele capturou o que ele chamaria, tá, de, isso aparece no texto, tá certo? Cavalidade ou cavalice, tá certo? Então a forma pura ou a essência de ser um cavalo. E isso também aparece nos transtornos, tá certo? Qual seria a essência da mania? Qual seria o transtorno da mania? Ou então qual seria às vezes a essência da consciência, tá certo? E lembra lá um pouco que a gente falou que o Russell, ele era meio que matemático, tá certo? Então, vamos fazer também aqui uma segunda analogia. Imagina que a gente vê aqui, tá? Um triângulo, tá certo? Esse triângulo, ele pode aparecer de várias formas pra gente. Então, assim, tem lá isso aqui é um triângulo retângulo, né? E esse triângulo retângulo, ele tem uma forma, tá bom? Ele tem uma forma de triângulo retângulo. Esse triângulo ele pode aparecer em diferentes dimensões. Então, o A poderia assumir um valor, o C poderia assumir um valor, o B poderia assumir um valor, tá certo? Então, independente do valor que ele assuma, isso aqui tem meio que uma forma, tá? Ou seja, tem meio que uma essência. E qual é essa essência? Seria dada aqui meio que no Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, para ser um triângulo retângulo, ele tem que obedecer isso aqui, tá certo? O quadrado da hipotenusa tem que ser igual aos catetos ao quadrado somados, tá certo? Então, pessoal, o que a psicopatologia estrutural e a psicopatologia fenomenológica ela tá atrás é de achar meio que a forma, as fórmulas, tá certo? Dos transtornos mentais. Ou seja, de várias manias, a mania pode aparecer de infinitas formas ali. Qual é a fórmula da mania? Ou seja, qual é a essência da mania? E para isso, ele usa bastante, ou vai usar bastante, tá certo? Como que é também meio que a fórmula geral da nossa consciência, tá certo? Ou seja, quais seriam os elementos da nossa
estrutura ou os elementos da nossa consciência, ou seja, aquilo que, para existir consciência, necessariamente teria que existir. É como se fossem assim, os ingredientes básicos. Sem aquilo, não tem como ter consciência. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, tá bom? Imagina que você tem um bolo de chocolate, tá certo? Para ser um bolo de chocolate, tem que ter chocolate, meu amigo, tá certo? Não dá para fazer um bolo de chocolate sem chocolate. Então, o chocolate é essencial no bolo de chocolate. Tem outras coisas ali também, tá certo? Então, a gente está sempre aqui atrás dos ingredientes. Então, assim, o que seriam os ingredientes da nossa consciência que vão estar alterados ali nos transtornos mentais? São justamente essas estruturas aqui, tá certo? Seria que sempre para a gente ter consciência, ela tem que ser uma consciência que ela é escrita em um tempo, ela é escrita em um espaço, ela é escrita em um corpo e ela é intersubjetiva e também, lembra, ela é intencional, tá certo? Beleza. O que é que significa dizer isso? Que esses elementos são meio que os ingredientes da nossa consciência. Eles muitas vezes não aparecem para a gente, mas eles estão na base de tudo o que a gente experimenta e vivencia, tá certo? Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, eu tô agora, você está me vendo, tá certo? Apesar de você não ter a consciência do seu olho, o olho ele é fundamental para que você me veja, tá certo? Então você não tem assim, você não experiencia o olho, você experiencia a visão, tá? Mas para a visão é fundamental o olho. E é mais ou menos isso aqui. Então, para você ter certo tipo de vivência, você vai ter que ter um ingrediente dessa vivência, que seriam, de uma forma bem resumida, tá certo? Esses quatro aqui. Toda vivência, ela é uma vivência que ela é inscrita em um tempo, ou seja, ela tem uma sequência, ela tem uma continuidade, ela tem meio que um passado, um presente e um futuro. E não é só isso, tá? Em termos fenomenológicos, essa estrutura temporal, ela é meio que junta. Ela se apresenta de uma forma que é trinária. O presente, ao mesmo tempo, ele tem uma expectativa, que é o que a gente chama de proteção, ele tem uma abertura para o futuro, e ao mesmo tempo também ele tem um certo tipo de referência ou remissão ao passado, que é o que a gente chama de proteção. E não é que um esteja separado do outro, não. Os três aparecem ao mesmo tempo, tá certo? Então é um halo, beleza. A consciência também ela é espacial, ou seja, as nossas vivências elas se apresentam de um certo tipo ali que constituem um sentido e que também ocupam um determinado tipo de espaço. Às vezes os objetos eles estão distantes da gente ou eles estão próximos da gente. Às vezes os objetos da nossa consciência eles estão unidos ou eles estão às vezes fragmentados, tá? Às vezes eles podem estar condensados demais ou às vezes eles podem estar comprimidos demais, tá certo? Então, as vivências também, elas possuem um certo tipo ali de espacialidade. Não se preocupe, isso aqui é complicado mesmo, a gente não vai entrar isso aqui na aula, eu só estou introduzindo, mas para você saber os termos, tá certo? Não tem consciência solta aí no espaço, então a consciência precisa de um corpo, tá certo? Toda consciência é uma consciência corpórea, tá? E o corpo é meio que o nosso modo de agir no mundo, de interagir no mundo e também de modificar esse mundo. Então a consciência ela está encarnada, ela tem uma materialidade, existe isso. E também a consciência ela nunca é isolada, ou seja, ela nunca está sozinha, ela sempre é intersubjetiva, ou seja, ela faz parte de uma rede de consciências. Isso é muito importante também, tá certo? Você não veio do nada, tá? A consciência ela tem um certo tipo de remissão também às outras consciências. Então, isso é, inclusive, uma das principais coisas que a gente faz diagnóstico, tá certo? Então, quando a gente está ali em contato com um paciente, o que a gente sente dele, ou seja, aquilo que ressoa um pouco, aquilo que toca a gente, aquilo que mexe a gente, aquilo que desperta alguma coisa em nós, também se refere à consciência do paciente, mesmo estando na gente e não nele, tá certo? Isso é muito importante. É a intersubjetividade, por exemplo, que permite existir linguagem, permite a gente estar se comunicando, você me entendendo aqui. É a intersubjetividade também que permite os sentidos, no geral, tá certo? A gente está, às vezes, até reunido pelo mesmo propósito aqui de aprender, tá certo?
a gente tá fazer parte de uma cultura, tá? Não é que a intersubjetividade seja a cultura, mas ela possibilita a cultura, tá certo? Ela possibilita a gente estar na mesma nota, ou então no mesmo tom, vibrando do mesmo jeito. Eu sei que você sabe que eu sei. Então, esse tipo de vibração, de consonância, de harmonia, tá certo? É possibilitado pela intersubjetividade. Beleza. Então, os transtornos mentais, eles vão justamente aparecer meio que nisso aqui. Então, às vezes, a depressão, ela vai ter uma característica no tempo, no espaço, no corpo, na intersubjetividade. É como se fossem os vetores, tá certo? A gente vai justamente analisar esses vetores, como é que eles estão, para onde é que eles estão apontando, se um está grande demais, se um está pequeno demais, tá certo? A gente tenta achar as essências desse jeito, a gente tenta achar os protótipos, as estruturas desse jeito. E pessoal, isso aqui é mais uma introdução, tá certo? A gente vai ver isso aqui aplicado com mais propriedade, a gente vai ver isso aqui mais aplicado também assim, em cada transtorno. Então, como que um transtorno, por exemplo, influencia na espacialidade, ou então aparece na temporalidade em outras aulas, tá? Por isso também eu convido para o curso, tá? Isso aqui é mais uma introdução em si, mas só para ter um pequeno aqui spoiler, tá? Mas, por exemplo, imagina que você está tratando de um paciente que ele tem um transtorno de personalidade borderline, tá certo? Em vez de você ficar lá somando critérios, impulsividade, vazio existencial, ou então tendência a desregular com abandono percebido, beleza, é um soma de critérios, tá certo? Às vezes você pode ir para um outro lado, que é, por exemplo, imagina que você está em contato com essa pessoa e aí você sente que você é muito importante para ela, muito importante. Então, assim, qualquer coisa que você falar, parece que isso vai mudar o humor da pessoa. E você sempre, inclusive, se preocupa com isso. Tanto é, às vezes, que você pode ter a sensação que você está pisando em ovos com essa pessoa. E de onde é que vem essa importância, né? Essa importância vem porque você, médico, ou as relações, ou seja, as outras pessoas, a alteridade, ela é captada pela consciência desse paciente com muita força. Ou seja, você é muito grande perante a ele. Porque uma frase sua, ou então um jeito seu, ou então qualquer coisa pode justamente causar um maremoto nessa consciência. E isso é como se você tivesse grande e a outra pessoa tivesse meio que pequenininha. Isso é sentido no campo intersubjetivo. É o que a gente chama um pouco de hipossuficiência do eu. E o outro polo do outro está grande demais, tá certo? Quando a gente detecta isso que está no campo de intersubjetividade, a gente está diante ali de uma estrutura de personalidade borderline. Fechou, não precisa de mais nada, não precisa de ir atrás de outro critério, tá certo? Óbvio que a gente vai para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Mas é só para vocês terem um pouco de noção como é que a gente utiliza esse tipo de dispositivo, tá certo? Bom, espero que tenham gostado e a gente se encontra aí nos próximos encontros, tá certo? Um abraço e tudo de bom.